Mas conta pra gente quais são as dificuldades que você mais enfrenta hoje neste processo, nessa caminhada. Quais são as suas principais dificuldades? Muita gente quer ouvir isso, não tenho dúvida, porque certamente quem vem para as mentorias são aquelas pessoas que querem melhorar algo. São pessoas extremamente comprometidas e que entendem que podem alavancar. Então eu sempre digo que a mentoria não é só para o Gustavo, é para todos que estão nos ouvindo nesse momento. O Gustavo, ele funciona aí como um grande veículo para proporcionar caminhos mais simples ao processo de aprovação. Certo. Hoje eu estou com um ciclo que eu tô dividindo dias para só teorias e dias para prática, certo? Só que minhas maiores dificuldades, primeiramente, principalmente, é a vinculação entre a vida social com a vida de estudos. Eu tiro um determinado tempo do meu dia para justamente me dedicar à minha vida social no caso, ajudar a minha família no que precisar, e outra parte nos estudos. Então, a minha primeira dificuldade é a questão do planejamento, da gestão de tempo. Minha segunda maior dificuldade é o encaixe de quando e como devo encaixar as revisões, certo? Dos assuntos que eu já estudei. Essa, na verdade, dizem que tem um método, né? 3 dias, uma semana, um mês. Só que esse método não é muito bom, assim, no meu ciclo, entendeu? Existem outros métodos de revisões, mas eu ainda não encontrei qual o método ideal para o meu dia a dia. Então, essa seria a minha segunda maior dificuldade. Legal. Bom, você está com duas dificuldades. Olá, Jorge. Olá, Ellen. Excelente noite. Você está com duas dificuldades que eu chamo de dificuldades universais. Tá? Não são dificuldades do Gustavo. São dificuldades de quem estuda para concursos. A primeira delas é uma dificuldade muito acentuada, sobretudo quando se pensa no cenário de planejamento. A sua primeira dúvida está no primeiro pilar e a sua segunda dúvida está no segundo pilar. A primeira dúvida está no planejamento. Quando a gente pensa em definição de rotina, a gente primeiro precisa enxergar exatamente o que a gente faz, Gustavo. Então, a recomendação de número um, você tem que fazer isso hoje ainda, se possível. Se não, amanhã de manhã cedo é a primeira coisa que você tem que fazer. Você vai pegar exatamente, grande professora Vanja Luciano, grande colega de trabalho e grande amiga. Olha só, então preste atenção. Você vai pegar exatamente o seu dia e vai reparti-lo. E essa repartição do seu dia, ela pode ser feita de várias formas, de uma em uma hora, de meia em uma hora. Você tem várias possibilidades de cada um utiliza uma metodologia. E você vai descrever todas as atividades que você executa. Todas elas. Alan, de 0 hora até 7 da manhã eu estou dormindo. Então você vai repetir de 0 a 0, de 0 a 1, de 1 às 2, de 2 às 3, você vai colocar exatamente o que você está dormindo. Você tem que colocar. Indiamara, ela está rindo porque ela está fazendo a sua tarefa, ela está no processo aí de ampliação da consultoria e ela está nesta etapa, certamente. Ela está fazendo todo esse processo aí de gerar a rotina com otimização. Então, é extremamente importante que você descreva todas as suas atividades, tudo que você faz. E quando eu falo tudo que você faz, eu estou falando desde alimentação, passando por higiene pessoal, passando pelo tempo que você efetua, por exemplo, um diálogo com familiares, ou seja, o gerenciamento de relacionamentos, você tem que descrever tudo. Essa é a primeira forma de você entender como a sua rotina funciona. Você tem que entender ela. E não dá para você dizer assim. Essa é a primeira fala de quando eu digo isso. Eu sei toda a minha rotina de cabeça. Não. Não tem saber de cabeça. É você anotar. Lembre-se que você é engenheiro, pô. E quem é engenheiro é da área de exatas. E quem é da área de exatas tem que mexer, tem que transformar algo que é ligado a um cotidiano, que teoricamente é uma ciência humana, que é a sociedade, né, convívio social, para uma ciência exata. E como é que você transforma isso em número? Você precisa saber quanto você gasta de tempo para cada coisa. E a conta tem que fechar. Como assim? Vamos trazer uma análise estatística.
já de uma forma um pouco mais profunda. Olha, você dorme quantas horas? Vou trazer um exemplo. Eu durmo quantas horas por dia? 7 horas. Imagina. Aham. 7 horas por dia. Tá. Você hoje tem uma jornada de trabalho? Hoje eu tenho meio período, Quanto tempo? O que é meio período? Quantas horas exatas? 4 horas por dia. Pronto. Então você tem. Dorme quantas horas? Já fez esse cálculo? Eu dou um 7. Então, 7 horas mais 4 horas de trabalho. Gastou 11. Ainda Certo. tem 13 horas aí. Eu Então, tiro 4 horas e meia para hã? estudo, no caso. Eu tô tirando 4 horas e meia para estudo. Pronto. Então você tem 4 horas e meia para estudo. Dessas 4 horas tem um período de descanso. Vamos colocar 5 horas. Você gasta 5 horas, vamos dizer, já colocando arredondado com um período de descanso entre um ciclo e outro. Então você tem 7 horas para o estudo, 7 horas dormindo, você tem 4 horas trabalhando, 11, 5 horas estudando, vamos colocar com os intervalos, 16. As outras 8 horas tá fazendo o quê? As outras 8 horas, eu tô ingressando numa pós-graduação EAD. Aí, mas isso me rende aí 2 horas, no caso. 2 horas. Então 18. Tá faltando 6. Tem 6 horas aí. Tem Ó, 6 horas aí. o que eu fiz com você? Olha só. Eu, eu tenho a mesma dificuldade, tanquei a faculdade de enfermagem para me dedicar a concursos públicos. Essa pandemia está desafiador demais. Tenho uma filha pequena e é complicado. Não consegui ver quem foi. Não consegui ver aqui. Ah, ok. Foi Luzimara. Ok, apareceu aí. Lu, assim como eu estou passando para o Gustavo, você precisa descrever. E olha o que aconteceu, Gustavo. Isso é proposital, tá? Isso acontece com 90% das pessoas que eu faço esse exercício. No primeiro momento você olha assim, né? Se você é baiano, Sou baiano. pronto, assim como eu. A primeira coisa que você vai fazer é assim, ó, oxi, cadê essas 6 horas? É verdade. É a primeira coisa que você faz, cara. Que aí você vai conseguir começar a visualizar uma segunda coisa. Então veja que uma coisa é fazer a análise da rotina. Foi o que nós acabamos de fazer. Outra coisa diferente é você otimizar o tempo, que é uma segunda fase. O que é otimizar o tempo? Você vai ver o que é que em que você está gastando em cada uma das suas atividades. Então, eu demoro, lógico, aí tem algumas coisas que a gente não conversou propositalmente, eu deixei você omitir. Tem o período que você faz a refeição do café, tem o período do almoço, tem o período do jantar, que se a gente colocar meia hora, que é bem razoável para cada uma dessas atividades, isso já vai representar 1 hora e meia. Você vai ter higiene pessoal, que se você representar, imagine 20 minutos ou 15 minutos, enfim, ou 10 minutos em um banho, isso vai representar meia hora, se forem 3 no dia, e se forem 20 minutos, já vai representar 1 hora, se é muito ou pouco, aí são outros 500, aí para analisar lá na otimização. Agora é para saber o que é que você faz. Se você, especificamente, você tem que ter um tempo de conversar com as pessoas. Então, você mora sozinho, você mora com seus pais, como é que é hoje? Hoje eu tô morando com minha mãe. Hoje você mora com sua mãe. Pronto, tem um tempo que você conversa com sua mãe. Você não fica de repente todo o tempo dentro do quarto sem fazer nada. De repente só focado no estudo. Então você tem um tempo do que eu chamo de convívio familiar. E aí você tem 1 hora ou 2 horas. Então aí você vai achar onde é que estão essas 6 horas. Tá certo? Sim. Facilmente. Então eu sei onde elas estão. Lógico que sei. Só que eu faço propositalmente para você tomar o primeiro susto. E aí, quando você tomar o primeiro susto, você vai falar assim, rapaz, é mesmo? Em que eu estou gastando esse tempo? E é exatamente aí, Gustavo, que você vai precisar enxergar o seguinte, você está em uma preparação que você acabou de falar, que é focada na embarque. Então, nós estamos falando em um momento pré-edital. Só que vai ter um momento que isso vai virar um momento pós-edital. E quando ele virar um momento pós-edital, você precisa dominar toda a sua rotina para você saber exatamente de onde você pode tirar. Vou dar alguns exemplos. Eu funciono bem com 6 horas, mas 7 horas para mim é mais confortável de sono. Então se eu diminuir 1 hora por dia de sono, não estou dizendo que é o melhor ou que é o pior, tá? Não estou entrando neste método, eu só estou trazendo uma possibilidade. Se eu tirar 1 hora de sono, eu ganho quantas horas? 6 horas. 7.
10. Por que 7 horas? Porque você vai pensar sempre com a base semanal. Pensa. Sempre. Você vai ganhar 7 horas na semana. Olha que coisa. Você vai ganhar 7 horas se você dormir 1 hora a menos por dia. Alan, esse então é a melhor recomendação? Não necessariamente. Porque pode ser que com a redução de 1 hora, você também gere um déficit de produtividade, porque você está muito cansado. Então, não necessariamente dormir 1 hora a menos é a melhor forma. Eu estou trazendo uma possibilidade. Isso acontece, por exemplo, que quando tem pessoas que vão dizer assim, eu durmo 8 horas, 9 horas por dia, não dá. Se você tem 9 horas de sono por dia e 8 horas de trabalho, só é 17. Não dá. Com certeza não dá, porque você vai chocar com outras atividades. Senão você só vai dormir, trabalhar e estudar. E as outras pessoas? Entende? Sim, Então, sim. isso que a gente precisa visualizar. Então, sabe o que está acontecendo exatamente quando você me fala 4 horas e meia? E eu não vou entrar no mérito se está certo ou se está errado. Essas 4 horas e meia, exatamente a sua jornada de trabalho. Sim. Tô até comendo menos depois, depois que me organizei. Gostei, Mara, boa. Ela está nessa etapa. Ela está na etapa da consultoria e ela está na etapa do preenchimento de rotina. E, ó, Aham. Mário, quero ouvir você, ainda ao longo aqui da mentoria ao vivo. Só de você pensar na sua rotina, você já vai ser mais produtivo, cara. Só de pensar, só esse primeiro ponto aqui que a gente está falando, isso já vai lhe dar insights para que você possa aumentar essa produtividade estudantil. Porque de É, repente, por exemplo, também outra possibilidade seria, né, cortar o descanso do almoço, como Mara falou. se você descansa, É mais produtivo do que dormir 1 hora a menos, no caso. fala um pouco de novo que eu não ouvi, ficou baixo. Estou falando que a segunda possibilidade seria melhor do que a primeira, do que dormir 1 hora a menos, no caso. No meu Ah, caso. sim. Porque depende, por exemplo, tem gente que gosta depois do almoço tirar meia hora de sono. Tá certo, tá errado. Não entra nesse mérito nunca. O que a gente tem que visualizar é qual é a base que a gente vai encontrar semanal. Pronto, tem vários alunos, por exemplo, que dizem assim, olha, beleza, eu vou estudar, eu preciso formar quantas horas por semana? 25 é a base. 21 horas e 4 de revisão. A base é essa. Mínimo. Mínimo.